Por décadas, a gente ouviu a história do Japão como um conto de advertência, né? Aquele gigante econômico que tropeçou e, bem, parece que nunca mais se levantou de verdade. Mas e se essa história toda não for sobre um fracasso? E se for, na verdade, uma prévia do que está por vir para todos nós? Pensa comigo. E se a jornada econômica do Japão nessas últimas décadas não for um caso isolado, mas sim um grande ensaio geral? Um ensaio para o que o resto do mundo desenvolvido pode estar prestes a enfrentar. Para a gente entender esse aviso, primeiro, a gente precisa entender a doença. Então, para sacar por que o Japão pode ser um espelho do nosso futuro, a gente tem que voltar lá na origem de tudo, no que foi talvez o colapso econômico mais espetacular da história moderna. Tudo começa no fim dos anos 80. O clima era de pura euforia, o que inflou uma bolha gigantesca de ativos. No início dos anos 90, o que acontece com toda a bolha? Ela estoura. Preços de imóveis e ações simplesmente despencam. E os bancos, que tinham emprestado dinheiro de forma super agressiva, de repente se viram com uma montanha de empréstimos inadimplentes. Basicamente, dívidas que muito provavelmente nunca seriam pagas. E para piorar tudo, no fim da década, a deflação se instala. Deflação é um veneno, ela paralisa a economia. O resultado disso tudo? A famosa década perdida. É fundamental entender isso aqui. Não foi uma recessão comum. Foi uma estagnação crônica. Pensa num coquetel tóxico de crescimento baixo, desemprego e queda de preços que simplesmente paralisou o país por anos. As cicatrizes sociais e econômicas foram profundas. O governo, claro, tentou de tudo. Injetou trilhões e trilhões de ienes no sistema. Agora, o que é realmente fascinante nesse gráfico é o que aconteceu depois. A linha azul mostra o dinheiro que o Banco Central colocou na praça. A linha vermelha, os empréstimos que os bancos de fato fizeram. Repara só como mesmo com muito mais dinheiro disponível, os bancos simplesmente não o estavam emprestando. Eles aumentaram suas reservas, guardaram o dinheiro, mas o crédito não chegava na economia real. E isso aqui ilustra de forma brilhante a tal da armadilha da liquidez. O Banco do Japão estava, como diz uma análise, correndo numa esteira. Não importava o quanto eles corressem, o quanto de dinheiro injetassem, a economia não saía do lugar. Uma lição, sinceramente, assustadora sobre os limites da política monetária. Só que os números e os gráficos não contam nem de longe a história completa. Por trás da estagnação econômica, estava se desenrolando uma crise social muito profunda. E talvez a representação mais poderosa disso tudo veio de um lugar bem inesperado: o cinema. Pois é, o aclamado filme A Viagem de Chihiro pode ser visto como uma grande alegoria da década perdida. Aquela cena, sabe, a transformação dos pais da Chihiro em porcos gulosos, é uma crítica direta àquela sociedade de consumo desenfreado que veio logo antes do colapso. Da mesma forma, a figura do sem-rosto, aquele personagem que oferece ouro em troca de atenção e depois devora tudo, ele reflete a ânsia da classe trabalhadora por dinheiro, mas não por ganância, e sim como uma consequência do desespero e das péssimas condições de trabalho daquela época. E essa metáfora de cinema, infelizmente, tinha um eco trágico na vida real. A crise levou a um aumento do karoshi, que é a morte por excesso de trabalho. A população em situação de rua cresceu, a precarização do emprego virou regra e uma geração inteira viu suas perspectivas econômicas simplesmente desaparecerem. E como se não bastasse, por baixo de toda essa crise econômica e social, tinha um motor silencioso e invisível que estava tornando tudo ainda pior: a demografia. O Japão enfrentava e ainda enfrenta o que a gente pode chamar de tempestade demográfica perfeita. Uma população envelhecendo muito rápido, uma força de trabalho que não para de diminuir e um número cada vez maior de aposentados dependentes do sistema. Isso acabou criando uma expectativa negativa geral sobre o futuro, o que desestimula qualquer investimento de longo prazo. E este número aqui, ele resume o tamanho do desafio. As projeções da OCDE indicam que a força de trabalho japonesa pode encolher 0,7% todos os anos. É uma sangria lenta, mas contínua, bem no coração da economia. Aqui, mas por que a história de um país do outro lado do mundo importa tanto pra gente? A resposta é que o sistema financeiro global ficou, de certa forma, viciado na estagnação japonesa. O mecanismo que conecta tudo é esse aqui, o Yen Carry Trade. Funciona assim. Por décadas, investidores do mundo todo pegaram ienes emprestados a taxas de juros pertinho de zero no Japão.
Aí, eles usaram esse dinheiro barato para investir em ativos de maior rendimento em qualquer outro lugar do mundo. De ações de tecnologia em Wall Street a títulos de dívida em mercados emergentes. E a escala disso é algo simplesmente monumental. O tamanho do que um economista chegou a chamar de esquema Ponzi global é estimado em 20 trilhões de dólares. É uma teia financeira gigantesca, toda construída sobre essa base que é bem frágil dos juros zero do Japão. Então, aqui está o ponto crucial. O que acontece quando o Japão finalmente precisar aumentar suas taxas de juros para combater a própria inflação? O carry trade simplesmente implode. Os investidores seriam forçados a vender seus ativos globais, correndo para pagar os empréstimos em ienes. Isso poderia começar uma liquidação em cascata nos mercados do mundo inteiro. E o impacto não seria pequeno, não. Uma análise chega a quantificar o dano potencial, uma queda de até 12% nas bolsas e um aumento bem significativo nos custos de empréstimos em todo o mundo. Seria um choque agudo para um sistema financeiro que já anda meio fragilizado. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Juros perto de zero, estagnação, uma crise demográfica, os limites da política monetária. Soa familiar? Pois é, esses não são mais problemas japoneses, são os desafios que a Europa e a América do Norte estão enfrentando hoje. O que tudo isso sugere é que, no fim das contas, o Japão não foi a exceção, foi o ensaio geral. A experiência deles é o roteiro do drama econômico que o resto do mundo pode estar prestes a estrelar. A grande questão que fica é: será que alguém prestou atenção e aprendeu as lições a tempo?